Ivan, que são os sustentáculos deste programa da TV Chico Xavier, e a nossa sempre oportunidade de conversar com os nossos queridos irmãos internautas da TV e da Rádio Chico Xavier, através desses encontros que acontecem fraternalmente todas as segundas-feiras, e nesse momento assim tão ajustado da transição planetária. Eu estava pensando muito no conteúdo que me foi programado pelos amigos espirituais, pensando exatamente nesse tema e perguntando quantos de nós não parou para pensar o que representa a sua presença no corpo físico, o que representa esse instante como espírito vinculado a esse vaso que lhe oportuniza a oportunidade do crescimento. Nós não paramos para pensar, nós não refletimos naquilo que nós precisamos estudar, e assim a gente observa que as criaturas viandam pelo caminho sem se preocuparem com seus objetivos espirituais, nem com a sua origem, nem com a sua natureza, e nem com o seu próprio destino. Simplesmente nascem, crescem, trabalham, morrem, e só mais tarde, na hora do fenômeno biológico da morte, começam finalmente a indagar de tudo aquilo que aconteceu no seu trajeto físico. E é por isso que sempre os espíritos pedem que venhamos a trazer informações que permitam à criatura refletir. O direito de aceitar ou não o que é colocado é um direito inalienável de cada criatura. Nós não temos o direito de decidir o que os outros têm que aceitar. Nós temos que trazer e permitir que as criaturas possam, naturalmente, chegar à conclusão da validade do conteúdo dessas informações. Então, é isso que nós estamos a fazer, e esta noite é muito importante, porque é um chamamento direto aos nossos espíritos a respeito de algumas coisas. E mesmo os espíritas que estudam a doutrina dos espíritos, eles acham que a leitura do Pentateuco da doutrina espírita é exclusivamente aquela. Ou seja, que não permitem que a gente aprofunde, que a gente disseque o tema, que a gente procure encontrar nas afirmações dos espíritos e nas afirmações do Mestre Jesus algo que naquela época tinha que ser dito daquela maneira, e que com o avanço dos anos, evidentemente também dos séculos, vão havendo mudanças que são incorporadas naturalmente através do bom senso, através da lógica. E eu vou aqui mostrar para vocês o que eles nos mostram, e é realmente muito claro este entendimento. Então, eles perguntaram e determinaram que nós fizéssemos uma pergunta aos irmãos internautas do programa da TV Chico Xavier, e, ao mesmo tempo, fizesse a pergunta também aos nossos espíritos. Afinal, pergunta para os teus irmãos e para você, mais uma vez, quem são vocês? Ou melhor, pede o título, quem somos nós, a humanidade terrestre? E o que você pode dizer no entendimento desta pergunta? O que representa você como humanidade terrestre nesses momentos tão importantes da definição da transição planetária? Então, nós vamos começar com uma espécie de abecedário. Os que conhecem, naturalmente, vão refletir, e os que não conhecem vão procurar, num aprendizado, aquilo que é necessário para a sequência deste trajeto tão importante nesses momentos tão difíceis do ápice da transição planetária. Eu diria que, assim, o que é um espírito? O que é um espírito? Se fala aqui somente em espíritos, em seres encarnados e desencarnados, mas os encarnados também são espíritos.
e os desencarnados. O que é um espírito? O espírito, propriamente, é a parte imaterial do ser humano. A alma é o espírito que já está encarnado. Então, há uma diferença entre espírito e alma, e muitas vezes se fala que ser a mesma coisa. Espírito é a essência, a parte imaterial do ser que se torna um chamado de ser humano. E a alma é o espírito quando reencarna. Então, o espírito encarnado é a alma e o espírito, propriamente, é o ser desencarnado. Aí vem a pergunta assim, quem criou os espíritos? Ora, isto é muito claro para o mundo espiritual. Quem criou o espírito é um ente supremo, que nós chamamos de Deus, que em outros universos tem um outro nome, mas que representa o mesmo poder. É um senhor, vamos chamar assim, de uma forma respeitosa, é uma criatura, vamos dizer, poderosíssima, né? E inatingível pela sua força e o seu poder, que criou tudo. Ele criou os mundos, ele criou os universos, e ele criou todos os espíritos imateriais. De que forma? Para nós podemos falar a mesma linguagem, por isso nós estamos falando desta forma tão simplificada, ele pensou esses espíritos do éter. O éter nós chamamos de o espaço. É um local preenchido por uma matéria quintenciada, extremamente elevada, formada por átomos e por moléculas completamente diferenciadas. Desconhecida as tabelas periódicas que envolvem esse cenário supremo da divindade, porque os nossos espíritos ainda engatinham, eles ainda transitam na infância espiritual, e não é possível ainda compreender a complexidade deste fenômeno que compõe os elementos do éter universal. Mas ele retirou deste éter, formado por partículas atômicas poderosíssimas, que se transferem energia através de prótons, elétrons e nêutrons, de uma forma tão dinâmica que, se nós pudéssemos ouvir o estrondo do éter, que é o estrondo do universo, nós certamente ficaríamos assim, entre assustados pela imensidão deste ruído e pela sensação que invadiria as nossas almas no caráter da perceptividade, que é a natureza extraordinária desta essência. E ele, então, buscou nessa essência, já que essa essência é formada por átomos, como já dizemos, diferenciados, um certo tipo de átomo em que ele escolheu, e neste átomo que ele escolheu, ele pensou, ele colocou o princípio inteligente. Alguém dirá, mas o que é o princípio inteligente? E isso é que nós estamos dissecando para que todos possam compreender. É uma essência divina e, ao entrar num átomo que normalmente se une e forma moléculas, este átomo especial, chamada de mônada, porque o átomo é chamada de mônada, recebeu essa essência capaz de desenvolver pela sua capacidade de ser inteligente, a formação de espíritos inteligentes que pudessem dar sequência ao destino do universo. Porque o destino do universo é a criação de mundos sempre em evolução, nunca para de evoluir o universo.
e, naturalmente, para coabitar nesses universos, formado por imensidão de galáxias, de mundos, de sóis e de planetas, de estrelas, enfim, de uma imensidão extraordinária, um número calculado assim, não há, digamos, instrumento passivo de calcular, porque certa vez eu perguntei, mas quantos somos nós? Deve ter trilhões de espíritos, de instrumentos, de planetas, de sóis. Eles, você está falando apenas em alguns universos. A Terra, por exemplo, é formada, a vosso mundo, a vossa galáxia, a Via Láctea, que é uma via relativamente pequena do ponto de vista universal, ela é formada por trilhões de estruturas, entre sóis, estrelas, planetas. Então, veja bem, quando nós estamos falando de quem somos nós estamos falando do universo, nós estamos falando do mundo que o Senhor nos retirou deste universo, nos colocou nele uma essência que é o princípio de desenvolver a inteligência. Naturalmente, desenvolver a inteligência não é num passe de mágica. É preciso que o espírito comece os degraus evolutivos, ele comece no primitivismo de tudo que nós vamos abordar, para subir os degraus da evolução, possa se tornar, através desse princípio inteligente, um ser alado, um ser divino, um ser à semelhança do Senhor. Por isso que os Espíritos nos dizem, não vos deixais assustar pelas adversidades, porque vós sois deuses, porque o Senhor conferiu aos vossos espíritos o princípio da inteligência suprema. E por isso, mesmo que engatinhos agora no conhecimento de tudo isto, o amanhã te mostrará que o teu caminho é o caminho da felicidade. Ele te produz para que tu cresças e para que tu renoves os mundos de informação, como todos fazem daqueles que já evoluíram, para que o universo cada vez mais se expanda e para cada vez mais as fileiras do bem cresçam, vencendo as agrúrias e as inferioridades adversas produzidas pelos espíritos do mal. Então, o Senhor criou a nós, criou a todos os espíritos e nos deu o mundo, como sabemos, para transitarmos na direção do desenvolvimento desse princípio inteligente. Bom, mas vamos devagarzinho. Estamos falando de seres que compõem a humanidade terrestre e falamos, naturalmente, dos espíritos que são seres imortais, que são a parte material, e, evidentemente, a alma, que é a entrada do espírito na parte da matéria, que é o ingresso no vaso físico, para, através das suas experiências, ir adquirindo, de uma forma gradativa, pelo desenvolvimento da inteligência, todos aqueles instrumentos que precisamos para crescermos espiritualmente. Porém, veja bem, quando o Livro dos Espíritos surgiu, em 1857, isso os espíritos precisam ter em conta, já foi uma coisa impressionante. Kardec falava na imortalidade. Kardec dizia que os espíritos estavam ali escrevendo aquele livro porque não morriam, porque eram seres imortais. Falavam em diversas moradas, o que quer dizer diversos mundos. Falavam de um poder supremo que não podiam definir mais nada. E falavam do espírito dizendo assim, o espírito é como se fosse um pêssego. Né? O endosperma, o perisperma e, evidentemente, a casca. Então,
Ele quis dizer que naquela época só poderia dizer isto. Como é que ele, já dizendo tudo isto que era impactante, poderia descrever anatomicamente, do ponto de vista espiritual, o espírito? Então, ele disse de uma forma muito simplificada: corpo, perispírito e espírito. Só que não é assim somente. Com o advento da ciência espiritual, com o advento do conhecimento, do desenvolvimento do princípio da inteligência, que o Senhor nos conferiu, através das nossas sucessivas indas, além das fronteiras da morte, para o aprendizado, e o retorno, para então trazermos os ensinamentos à Terra, através das descobertas da medicina, da engenharia, da astronomia, da filosofia, de todas as ciências, da matemática. Fosse possível, então, que eles nos fossem alargando o conhecimento inicial e dizendo que muito mais do que o envoltório ser do corpo físico, do perispírito e do espírito, ele tem outros níveis que são níveis de grande importância para o conhecimento da vida espiritual e principalmente para o conhecimento do desencarne e para o conhecimento da nossa evolução na sequência do desenvolvimento dos nossos princípios através, naturalmente, do princípio inteligente. Então, nós vamos pincelar também algo mais para podermos introduzir dentro dessa complexidade a simplicidade do entendimento. Tá bem? Bem, então, o que é o corpo físico? É o corpo biológico. É aquele corpo que nós conseguimos reproduzi-lo através das leis da hereditariedade, que é a transmissão dos caracteres de pais para filhos, onde que a humanidade se perpetua, e é necessário que se perpetue, é necessário que esse processo biológico forme órgãos, forme sistemas, forme estruturas ósseas, para que o corpo biológico se mantenha e o espírito possa, através da mente espiritual, comandar este corpo biológico. Naturalmente, quanto mais conhecedor da espiritualidade, melhor as criaturas vão entender esse controle da mente e do espírito sobre o corpo biológico. Pois bem, este corpo físico, portanto, é um auxiliar no processo reencarnatório, porque é preciso que nós adentremos na matéria, porque nós somos um espírito, um ser imaterial. Nós precisamos entrar na matéria para poder trabalhar na matéria e aí desenvolver na Terra, que é um mundo material, os nossos aprendizados, as nossas experiências, a dilatação do conhecimento, que é a dilatação do princípio inteligente. Pois bem, este corpo físico, que vai um dia perecer, e vai, naturalmente, quando morremos, para servir de adubo às bactérias nitrificantes do solo, né? E vão, naturalmente, nada se perde, tudo se transforma, como dizia o grande químico Lavoisier, vai servir de continuidade para adubar bactérias, para adubar seres que continuam auxiliando no processo evolutivo, porque essas bactérias estão evoluindo, essas bactérias vão evoluir. Ninguém será bactéria a vida inteira, muito pelo contrário. Vai passando pela escala gradativa até alcançar um ser que possa, naturalmente, usar do princípio da inteligência. Pois muito bem. Então, temos o corpo físico, uma primeira estrutura, temos o dupletério como a segunda estrutura. O que é o dupletério? O dupletério, ele é invisível aos olhos físicos, mas ele é que faz a ligação, a média entre o corpo físico e, evidentemente, o corpo astral. Evidentemente, entre este dupletério invisível, que é o corpo físico e o corpo astral, é que está o perispírito, ou seja, a camada que protege, vamos dizer assim, a parte que daí para frente será nitidamente imaterial, porque o dupletério ele é invisível, mas ele, quando houver naturalmente o fenômeno biológico da morte, ele vai se desintegrar, e evidentemente ao se desintegrar,
junto com o corpo físico, e ele, naturalmente, deixará de fazer essa ligação do corpo físico com o corpo astral. Então, o perispírito é esse revestimento do qual vem, a partir do perispírito, o corpo astral. O que é o corpo astral como nível espiritual? É como se fosse uma cebola, são diversos níveis, nós estamos falando assim, como se fosse uma cebola, primeiro nível, segundo nível. O corpo astral é aquele que é responsável pelas nossas emoções, pelas nossas sensações, pelos nossos desejos, né? Então, corpo físico, duplo etéreo, perispírito, corpo astral. Aí, qual é a outra camada? A mental inferior, que tem uma estrutura ovoide e que é responsável no espírito pelas ideias, pelos pensamentos habituais, pela razão, pela emoção e pela cognição, ou seja, pela nossa relação com o mundo em que vivemos. É de extraordinária importância. Posterior ao mental inferior, nós poderíamos falar do mental superior, que é aquele local das camadas dos níveis espirituais que são responsáveis pelos princípios abstratos, por aquilo que nós criamos, por aquele aspecto científico e filosófico que nós usamos, e principalmente pela capacidade de abstrair da saída da matéria já o pensamento em relação àquilo que parece abstrato, que é o mundo espiritual. É no mental superior, quando nós atingimos determinados níveis de evolução e de conhecimento, nós procuramos obter as informações que nos elevam, que se comunicam com os seres mais evoluídos, que nos permite perceber que o nosso trajeto momentâneo é apenas um trajeto passageiro, que a Terra nada mais é do que uma escola de aprendizado, de adaptação. Não é o nosso mundo, não é a nossa pátria. Agradecemos, sem dúvida, a Terra pelo que ela representa de benefício dos nossos processos reencarnatórios. Mas nós não somos desse mundo, como disse Jesus, e o reino de nosso Pai é outro reino, diferente dos reinados da Terra, dos poderes autoritários, daqueles seres que governam, ou mesmo daqueles que querem, através da própria espiritualidade, conduzir através da força, através do poder, aquilo que deve ser feito por amor. Bom, vencido o mental superior, nós estaríamos falando do corpo búdico, que é onde está armazenado as dimensões superiores da alma, é onde o ser guarda a certeza inabalável de que será uma criatura feliz, ou seja, é no corpo búdico que está armazenado aquilo que o Senhor nos disse, que nós vamos narrar depois, o diálogo de Jesus, do Pai Supremo com a mônada psíquica, quando iniciava o seu trajeto. É exatamente o corpo búdico que armazena tudo aquilo que nos diz respeito às dimensões superiores do espírito, fazendo com que a alma encarnada, quando evolua, possa naturalmente retirar tudo aquilo que é importante para compreender e aceitar as adversidades do mundo tão passageiro que é a reencarnação terrestre. E, por fim, o sétimo nível é o corpo átmico, é onde está a essência, onde está a centelha divina. E vocês vão compreender quando nós falarmos no diálogo do Criador com a mônada. Mas é muito importante que vocês tenham, portanto, a compreensão de que isto que é tão complexo, e dito às vezes por tantos de uma forma mais complexa ainda, pode ser simplificado. Na compreensão, é óbvio que não poderia ser apenas assim, corpo, perispírito e espírito. Mas o livro dos Espíritos foi escrito em 1857 para uma comunidade terrestre que era completamente sem visibilidade do mundo espiritual. Teria que ser um abecedário
e iria pouco a pouco sendo incorporando, como disse Kardec, as informações lógicas, as informações geradas pelo bom senso, geradas pelo equilíbrio, não é? Então, foi por isso, naturalmente, que nós começamos a aprender. Foi por isso que os primeiros seres da Terra vieram para se preparar também na estrutura que deveria ser seu habitat, a Terra, né? E por isso que quando Leon Denis falou com propriedade sobre a fase mineral, vegetal, animal e hominal, poucos compreenderam. Leon Denis, no Destino da Dor, do Ser, ele falou assim, que o homem, como disse o Senhor, na sua fase preparatória, como por exemplo na Terra, ele acordou no mineral, por quê? Porque o mineral é constituído pelos átomos. Os átomos formam a parte mineral. E ali nós começamos a acordar para o princípio evolutivo da Terra, em que haveríamos de viver também. Posterior a esta fase mineral, surgiram os vegetais, já um pouco mais avançado do que não eram apenas átomos compondo umas estruturas rochosas, mas eram átomos que formavam moléculas, que, por sua vez, moléculas se agrupavam formando órgãos e dando início aos princípios seletivos da formação da vida, que começava, portanto, no fundo dos mares, com os vegetais, dando início, naturalmente, aí a sonhar, como diz Leon Denis, e a desenvolver os primeiros animais no fundo dos mares, e, naturalmente, através da fase instintiva, começaram a formar os primeiros sistemas organizacionais, sistema cardíaco, sistema esquelético, sistema ósseo, sistema neurológico, aonde? Nos primeiros animais, os primeiros peixes, os primeiros animais marítimos. E mais tarde, pelo processo evolutivo, pela chegada dos meteoros e, naturalmente, dos asteroides, saindo naturalmente nos mares, jogou para a terra aquilo que havia nos mares, que eram não só vegetais, como animais em formação. Que aí começaram o seu processo de desenvolvimento, de ascensão espiritual, né? Utilizando-se a luz solar, utilizando a clorofina, utilizando os recursos das reproduções para ir ganhando formas e processos mais sólidos das estruturas, dando origem, finalmente, à criatura hominal, esta criatura que passaria já, que acordou no mineral, que sonhou no vegetal, que desenvolveu o instinto nos animais, começava, através dessa fase hominal, a despertar para o sentido da razão. E essa fase hominal, que vocês já conhecem, que nós já falamos tantas vezes, vamos definir de uma forma mais simplificada, começa nos australopitecos, que representam os primeiros hominídeos primitivos. E depois deram tudo aquilo que já falamos, no habilis, no erectus, no ergaster na África, e, naturalmente, no período Plioceno, na formação do Neandertal, dos neandertais, e deram origem aos Homo sapiens, e deram, finalmente, origem ao Homo sapiens sapiens, que somos nós. Diversos processos evolutivos, desenvolvendo não só as estruturas reprodutivas do corpo biológico, mas permitindo o desenvolvimento do cérebro, acomodando o cérebro para poder conduzir e dirigir no processo racional a mente do espírito. E aí, portanto, começava, como já falamos, todo aquele processo, já narramos em outras lives, dos processos reprodutivos dos seres extraterrestres, naturalmente, de todo aquele processo do genoma humano. Porque Deus havia autorizado a criação dos universos para a evolução dos espíritos imortais, ou seja, para a evolução daquele átomo que era a mônada, que ele naturalmente pensou e o transformou numa mônada inteligente, dotada de um princípio capaz de racionalizar, de decidir,
de equacionar. E, evidentemente, criado isto pelo poder do Criador, milhares de multiversos existem pelo universo afora, como existem inumeráveis mundos paralelos. Para que se tenha uma ideia, nas proximidades do James Webb, que é uma proximidade de um instrumento da Terra, muito aquém da capacidade dos instrumentos dos mundos mais evoluídos, ele contou a existência de mais de 2 trilhões de galáxias. Veja bem, isto é muito pouco, mas ele já contou algo que é para nós, assim, inimaginável. 2 trilhões de galáxias. Galáxias espiraladas, galáxias arredondadas, galáxias ovaladas, galáxias contorcidas e inimagináveis ao nosso entendimento. Então, ser você que se pergunta quem é, e se não se pergunta, deveria se perguntar o mais rápido possível, precisa compreender que há muitos mundos e muitos seres morfologicamente diferenciados da nossa raça humanoide. Para que se tenha uma ideia, eu já trouxe live narrada pelo companheiro de Kardec, o astrônomo e físico Camille Flammarion, extraordinário espírito iluminado, na sua visita junto a Lumen, seu espírito, junto a mundos da constelação dos Cisne, de Alfa Centauro, de outros tantos lugares, onde inclusive existem mundos que só habitam plantas, mas as plantas são falantes, as plantas são inteligentes, o que nos parece inadmissível pelas nossas limitações. Então, nós que somos seres pequeninos, que vivemos num mundo pequeno, de dimensões muito pequenas, de um mundo muito acanhado, de seres ainda iniciando a sua escala evolutiva, e não se perguntam quem são, que não querem saber de onde vêm. Como é que esses seres querem compreender algo mais avançado, se eles não estão interessados na base fundamental, na dilatação dos seus conhecimentos? Nós, preciso que vocês saibam, somos um experimento biológico cujo genoma sofreu grandes modificações. Os seres mais evoluídos olham para nós, este laboratório criado através desse genoma na Terra, com muita observação. Eles querem saber por que nós somos diferenciados em características de outros mundos em evolução. Por que nós apresentamos deformações que eles não têm, mas por que nós apresentamos também características interessantíssimas para os seres evoluídos que nos visitam? Porque eles dizem assim, que nós temos uma capacidade de entender as coisas e de criar, que nos leva, sem sombra de dúvidas, a tecnologias extraordinárias. E nós temos uma qualificação que o universo precisa e deseja estudar. Nós, apesar de todas as nossas fragilidades, das nossas fraquezas, como raça ariana que somos, nós temos algumas qualificações fantásticas. E diz o mundo espiritual, e eu registro naturalmente pela informação oriunda deles. Nós temos a capacidade de produzir afeto. Há seres muito mais evoluídos que nós, em tecnologia, em conhecimento, mas que não têm o afeto. São seres praticamente, assim, frios, como se fossem quase robôs, cumprem tarefas. Nós temos a capacidade de amar. Amamos companheiros, companheiras, filhos, amigos. Amamos o mundo em que vivemos. Amamos os nossos prazeres, os nossos jogos de futebol, o jogo de basquete, de vôlei. Nós
Temos a capacidade de nos tornarmos carinhosos com os seres que amamos e muitas vezes com os seres ao nosso lado. Nós temos a capacidade de desenvolver a ternura e nós estamos aprendendo a exercitar o perdão. E eles dizem o seguinte: nós desenvolvemos muita tecnologia, nós andamos pelo universo, nós conhecemos a física quântica dilatada, que não temos nem a ideia do que é. Nós já visitamos laboratórios espaciais de grande conteúdo de ensinamento e proporcionando grandes transformações. Porém, dentro do nosso ser, existe um vazio. E este vazio nós começamos a aprender com os seres humanoides da Terra. O afeto, o amor, o carinho, a ternura e o perdão. E desenvolveis faz com que mostrais um sentimento. E nós, com tudo isso, às vezes somos frios, porque obedecemos regras também, que devem ser obedecidos, mas não conseguimos refletir essas qualificações que os vossos espíritos têm. E aí eu perguntei, mas então, por que é que nós somos tão infelizes? Por que é que nós formamos uma sociedade fratricida, beligerante, violenta, que acaba lutando contra seus próprios seres? Se nós temos todas essas qualidades, e o mundo espiritual nos diz algo muito profundo, é que vocês fracassaram na importância que se chama o desenvolvimento moral e o desenvolvimento ético. Vocês amam, vocês têm afeto, vocês têm carinho, vocês têm tudo isso, mas em determinado momento vocês são violentos e se esquecem dessas qualificações e matam, estupram, guerreiro, destroem velhos, destrói crianças, destrói o próprio mundo em que viveis. E aí cabe a pergunta no quem somos nós, e o que falta então para esta humanidade terrestre ser finalmente feliz? E a resposta nós já conhecemos. Mas é dita assim: a transformação desse indivíduo com essas má qualificações que apresentamos, através da vivência em uma sociedade que possa obedecer princípios e possa obedecer leis, porque nós obedecemos princípios e leis. A solidariedade significa, se eu posso resolver o problema de um irmão meu, por que não vou resolver? Por que não serei feliz se ele está feliz? Por que não posso torcer por ele? Por que não posso gerar a fraternidade, que entre os povos significa a fraternidade entre o universo? E com isso, eu vou desenvolver o amor e vou desenvolver a caridade, que é a porta fundamental aos mundos superiores. E aí, eles dizem para nós, e é aquilo que os espíritos superiores nos dizem, que Jesus nos disse: aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, vão ouvir diferente isto que foi dito. Aqueles que estão cambaleando, estão cochilando, não vão se interessar por essa matéria tão necessária e tão decisiva na vida de cada um, porque está se fechando o ciclo provacional, está se abrindo um novo tempo, que é um mundo de regenerados. Para este mundo, não irão seres perfeitos, mas irão seres a caminho da perfeição, seres que desejam melhorar seus hábitos,
seres que desejam aproximar ideias construtivas na direção do bem, seres que desejam construir coletivamente, através de indivíduos, um cenário de paz, e não um cenário de violência e de desequilíbrio, sendo, portanto, os indivíduos regenerados através de um coletivo, que é o mundo coletivo ajustado, fazendo com que a nova sociedade caminhe para uma sociedade pacífica e rumo a um amanhã que evidentemente não tarda. Ora, vejam bem, que a natureza, tudo acontece no universo como um todo. Não existe separação. Nós costumamos didaticamente separar as coisas, mas quando se fala em universo, se fala em todo. Os serafins, que nós já fizemos um trabalho sobre eles, e são seres alados, e vivem entre as paragens sublimes, no vasto campo espiritual, eles exultam com entusiasmo os poderes da criação divina. Eles são os primeiros seres da criação ao se aproximarem do poder divino, e eles, no seu vasto campo de atuação, exultam o poder que a divindade tem sobre todas as coisas, sobre todos os seres. Eles trabalham incessantemente na construção e na reposição do material, esse de grande complexidade, material titenciado, que habita nas esferas iluminadas. É um material que nós, seres ainda em evolução pequeninos, não temos os elementos suficientes para a compreensão desses elementos que compõem esse espaço, esse éter universal. E eles recebem as diretrizes do poder divino e eles reorganizam, junto aos querubins e aos tronos, as ordens que hierarquicamente serão distribuídas entre os diversos segmentos angelicais que vão cumprir as tarefas divinas. A Rosana, nesses espaços de grande luminosidade, Rosanas, é marcada por cânticos e músicas celestiais. É um local fantástico, é um local inebriante, que é portador de efeitos analgésicos e confortantes. Os espíritos que trabalham em nome do Senhor encontram o regaço nesses locais de anestesiante, de confortante, de ossanas em que músicas celestiais com cânticos e até cânticos naturalmente, onde se ouvem das nuvens do mundo astral. Harpas fantásticas tocando harmoniosas e extraordinárias melodias inesquecíveis. Nesses instantes gloriosos, os espíritos registram na sua memória todo o esforço que eles empregaram para que, saindo do hálito divino, eles pudessem excursionar pelos diversos mundos em experiência e provação, para poderem finalmente entender com propriedade o que é tornar-se uma criatura imortal. Veja bem, em primeiro lugar, quando nós saímos do hálito divino, para os primeiros passos do desenvolvimento desse princípio inteligente, nós vamos visitar diversos mundos de experiência. Mundos que serão primitivos, mundos que serão de provações. Então, eu quero dizer para todos vocês que perguntam, né, muitas vezes, se vocês estão sempre na Terra. Eu direi que muitos estão na Terra há muito tempo, porque arraigados estão na Terra, e porque, evidentemente, têm muitos compromissos a cumprirem ainda para poderem se afastar dessa escola abençoada. Mas muitos, grande número de espíritos que habitam, que estão matriculados no globo terrestre,
Eles já viandaram por diversos mundos, até mais evoluídos do que a Terra, para o aprendizado, para voltarem à Terra, com o estímulo de dizer para eles mesmos: olha, eu preciso reorganizar a minha programação espiritual, porque eu quero voltar para aquele mundo que é mais ajustado, que é de muita paz, onde eu deixei muitos amigos, onde eu deixei amores, que eu me refiro a amores, seres que estão ligados pela eternidade às nossas almas, aos nossos corações. Então, nós, como criatura imortal, não estamos matriculados apenas na esfera terrestre. Quando Jesus pronunciou no seu evangelho e na sua mensagem, através da vinda dos Espíritos pelo Consolador prometido, ele mesmo naquela época, em 1857, desafiava os incrédulos ao dizer: meu mundo, meu reino, que é o reino de Deus, não é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Ou seja, há muitos lugares para as experiências devidas. Nós não ficamos num lugar só. A grandiosidade do poder divino é nos oportunizar mudanças. De repente, o Senhor diz assim: aquela escola que é a Terra não está rendendo a meu filho, através dos exercícios, a habilitação suficiente. Então, vou transferi-lo para uma outra escola. Ele vai para outro mundo, onde terá novos instrutores, onde terá novas oportunidades, onde terá a radiante certeza de que ele está se preparando para compreender que ele, na verdade, é um ser matriculado no universo. Ele não está matriculado num lugar só. Ele hoje pode passar, como está nesse momento da Terra, momentos de muitas tribulações, de muito desrespeito às leis, aos princípios sadios, né? Sob a ideia de inovação, de que o mundo se inova, criaturas aproximaram fatos, inclusive, não dentro da lógica, contrariando os princípios, inclusive, do pensamento positivo, para criar aquilo que leva, muitas vezes, à anarquia, leva aos distúrbios, leva ao desentendimento e leva, acima de tudo, a, ao atraso, o que faz com que as criaturas que estão seguindo o seu trajeto parem para tentarem encontrar, nessas criaturas que tentam inovar, algum conteúdo que ele se limita a compreender e crescer na direção da vida maior. Então, é neste momento, ao compreender que nós somos seres do universo, que nós precisamos aprender, que nós precisamos refletir, que nós precisamos dissecar o que é dito para tirar daí o maior conteúdo possível, é que nós precisamos desenvolver a moral, mas a moral espiritual, não é a moral da terra, não é a moral de ganhar o dinheiro, de conseguir o poder, que é anunciado por aqueles que habitam a terra e que consideram-se vitoriosos, que ganharam muito dinheiro, ganharam muitas propriedades, se esquecendo de que a moral espiritual, ela ensina a criatura inteligente que possa viver bem na terra, com tudo que lhe é possível, mas que ele seja suficientemente inteligente para preparar para viver também quando ele deixar a terra, quando ele partir ao mundo espiritual. Isso é que é um entendimento da vida universal, e é a certeza de que nós precisamos crescer, nos modificarmos moral e eticamente, né? Sermos misericordiosos para sermos também perdoados pelos outros, né? Nós temos que ter a certeza da presença disso que nós estamos dizendo, que é o poder divino, porque esse poder divino ele é extraordinariamente forte, e quando nós captamos, quando nós pedimos que esse poder divino esteja do nosso lado, ele nos dá uma força imbatível, porque quem é que pode contra o poder daquele que criou tudo, inclusive os nossos espíritos? Ninguém, né? Então, por isso dizem os seres que estão impreparos e que querem dizer para nós que nós precisamos abrir o leque do nosso conhecimento, o leque das nossas informações. Eles dizem assim: vós precisais compreender que sois deuses.
porque em ti, dizem eles, habita o fluido divino. E este fluido divino, esta essência divina, te conduzirá à glória da eternidade. Vamos repetir para a compreensão, meditação, reflexão daqueles que ouvem. Vós sois deuses, porque em vós habita o fluido divino. E só Ele, por ter essa essência poderosa, que te transforma num pedaço divino, pode te conduzir à glória da eternidade. Então, ao ouvir tudo isso, esse ser inteligente, dotado de uma capacidade perceptiva extraordinária, ele se inflama por essa razão e, de uma forma iluminada, traz a luz celestial e faz com que ele possa romper as barreiras da dor e, até mais do que vencer as barreiras da dor, possa se inebriar de amor, para que, através desse inebriamento amoroso, né, ele possa suportar, entre as lágrimas do esforço, a renúncia silenciosa da obra inadiável de cada criatura em direção às virtudes da luz. Olha que pensamento deixou esse Espírito neste momento aos nossos pensamentos. Deixou a nossa peregrinação. Que mensagem forte e extraordinária está contida nisto. E aí, para que nós tenhamos, então, a compreensão efetiva de tudo que existe, nós precisamos compreender que o Senhor, Criador de tudo, do céu e da terra e dos nossos espíritos, disse naturalmente a mônada psíquica, o que ele disse para nós quando nos pensou como átomo do éter. E a ele adicionou essa essência, que é o princípio inteligente. Este diálogo extraído das memórias espirituais retidas em manifestos contidos nas programações do mundo espiritual. A voz do Senhor retumbou no éter. E aí se extraiu esta mensagem. Ó meu filho, eu te criei como essência minha para alcançares a felicidade suprema. Eu quero afirmar que te pensei do espaço para seres a glória da minha criação. Teu esforço no aprendizado, teu esforço no discernimento, teu esforço num acúmulo de experiências te fará alcançar finalmente o direito pleno ao livre-arbítrio. Aí, então, haverá de começar a escolha do teu caminho. Se submisso e doce fores, trilharás o caminho reto do bem rapidamente. Se indutivo e teimoso, escolherás
caminhos tortuosos e íngremes de longa duração. Mesmo assim, filho amado, não te abandonarei. Como um filho que sai para alcançar a razão da própria vida, eu te respeitarei. A insubmissão, a teimosia e a ingratidão haverei de suportar. Como reeducando da existência, deixarei-te provas duras e reparadoras te visitem, para que mais cedo possível despertes para o sentido da vida plena. Te enviarei por mundos diferenciados e repletos de jornadas edificantes. Um dia, depois de tenebrosas noites de aprendizado à procura da luz, haverás de encontrar um alvorecer cujo sol jamais deixará de brilhar. E então, será chegada a hora do nosso reencontro. A tua volta ao lar como filho pródigo. Como todos os meus filhos amados voltaram, haverás de voltar, meu filho. E eu te vejo, meu amado, robusto, misericordioso, fraterno e iluminado. E te direi, então, segue adiante, e eu te nomearei servo do Senhor, e verás que o poder do Pai é soberano e justo, porque a partir de então haverás de estar pronto para co-criares mundos em formação e representarás o poder celestial, derramando tua luz e tuas lágrimas redivivas na bênção gloriosa a que pertencem os espíritos de luzes nos céus. Tu não te lembras, tu não te recordas. Tua memória espiritual é muito curta para te lembrares do que o Senhor te disse quando te criou como mônada psíquica e te apresentou ao mundo edificante para que, através das experiências gloriosas, pudesse sair dos primeiros ensaios para a certeza imorredora da vida eterna. Ele te disse isto para cada uma das criaturas de formas variadas, mas esta é a essência. Ele confiou nesta mônada, e somos nós, mônadas individualizadas, e o Senhor disse, vai, para voltares. Mas, ao voltardes, terás vencido as agruras do mérito, do esforço, da lágrima, do entendimento. Quanto mais doce e submisso, ajustarás em tempo menor as experiências produtivas. Ao passo que, se te tornares insubmisso e resignado, teimoso, haverás de viandar por longos caminhos dolorosos, até que aprendas o caminho da luz. Mas eu nunca, disse o Senhor, te abandonarei. E te direi que as lágrimas e as dores que te ensinam a vergastar o espírito teimoso são, na verdade, bênçãos extraordinárias que te transformará nas noites escuras da miséria espiritual em um alvorecer radiante de novas esperanças e de novas luzes. Assim como disse ele, e poucos entenderam na vindima do Senhor, ao distribuir o quinhão para cada filho, na essência dissecante do mundo espiritual, ele quis dizer muito mais do que talentos. Ele quis dizer o maior de todos os talentos, o aprendizado da vida que sai do éter universal, que galda as escarpas evolutivas do discernimento, do esclarecimento até o livre-arbítrio, para finalmente pairar
nas paisagens extraordinárias e iluminadas dos seres que mais perfeitos podem ter a visibilidade do poder divino. Ok, meu amigo. Maravilha. Vamos às perguntas, né? Já temos algumas aqui. Lembrando a vocês